No Saber Direito desta semana, Ana Bernal apresenta um curso sobre direito penal. O foco é a Lei Maria da Penha. A professora traz o contexto histórico da lei, fala sobre as medidas protetivas de urgência, os procedimentos penais no atendimento às vítimas, as políticas públicas e as redes de apoio. Começa agora a aula 5. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao programa Saber Direito da TV Justiça. Sou professora Ana Bernal, sou advogada criminalista, advogada familiarista, com forte atuação no combate à violência doméstica e familiar. Tenho uma trajetória aí de luta pelos direitos das mulheres de uma longa data, mesmo antes da Lei Maria da Penha. Tive atuação muito forte também na OAB, como no TED, Tribunal de Ética e Disciplina, na ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, palestrante em diversas áreas, e hoje eu estou aqui com vocês para fazermos uma aula então sobre uma reflexão dos impactos da Lei Maria da Penha, e nessa aula nós falaremos desses impactos com uma reflexão sobre eles, o que isso trouxe para a sociedade, o que ainda precisa ser feito. Falaremos de assédio sexual, um crime que não querem falar, ninguém quer falar desse crime, e depois no final, mas caminhando para o final da aula, nós falaremos de alguns cases reais. Dentro das reflexões sobre os impactos da Lei Maria da Penha na sociedade e o que ainda precisa ser feito, a Lei Maria da Penha, ela foi promulgada em 2006, e ela sim representa um grande avanço na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar aqui no Brasil. E como eu falo e falei em aulas anteriores, considerada pela ONU uma das melhores e mais modernas legislações. Por quê? Porque ela cria mecanismos de coibir, de prevenir, de punir, erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dentro dos seus impactos, nós podemos aqui relacionar uma maior proteção às vítimas. Esse, de fato, foi um impacto que nós não víamos até antes dessa legislação, já que nós não tínhamos uma legislação específica para o amparo das mulheres que sofriam a violência doméstica. A criação de medidas protetivas, depois vocês também podem assistir uma aula que eu dei exatamente sobre medidas protetivas, a concessão, como se concedem, etc. O afastamento desse agressor, proibindo ter contato com essa mulher, o aumento das denúncias, sim, porque nós pudemos que essas mulheres pudessem denunciar efetivamente os crimes que aconteciam, justamente porque tinha lei prevendo tal ato, tal fato como crime. Para quem não sabe, também dei uma aula sobre a parte histórica da Lei Maria da Penha, mas só brevemente, para quem ainda não assistiu essa outra aula, a Lei Maria da Penha, ela surgiu por uma condenação do Estado brasileiro mediante os tribunais internacionais, porque a Maria da Penha, que é uma pessoa, uma mulher de Fortaleza, que sofreu um atentado, 2 na verdade, contra a sua vida, praticados pelo seu marido, e se socorreu do judiciário aqui no Brasil, que ficou impune, silente, negligente. E ela precisou se socorrer, então, dos tribunais internacionais, pedir às câmeras interamericanas para que houvesse a punição efetiva do seu algoz. Isso veio a ocorrer 19 anos e 6 meses após a prática desse crime. Então, veja como é importante o surgimento dessa lei. Isso são reflexões que precisam, sim, ser feitas. Para nós sabermos para onde nós estamos indo, nós precisamos saber da nossa história, como foi, como chegamos até aqui. Só conseguimos trilhar um melhor destino se nós carregarmos o passado. Então, o passado afasta as mulheres dos seus direitos. Ela ficou durante décadas confinada ao seu lar, às tarefas domésticas e aos seus filhos, e dentro disso, todos os seus direitos eram impedidos a essa mulher. Ela não era votada, não podia votar,
não tinha sequer computação para o censo, então vejam que ela não existia, ela só começava a coexistir quando ela era dependente do pai e depois passava a ser dependente do seu marido quando casava. Outra reflexão, então, que nós precisamos fazer, sim, essas denúncias aumentaram porque as mulheres passaram a se sentir seguras para denunciar os seus agressores, porque tinha uma lei que prevê uma punição efetiva para esses agressores. Caso contrário, isso ficaria tão somente no papel, como acontecia anteriormente à Lei Maria da Penha. Com a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, é um judiciário especializado para tratar desses assuntos. Então, esses juizados tramitam de uma forma mais célere, permitem que essa mulher, de fato, leve os seus algozes a responder. Uma mudança da percepção social também sobre a violência doméstica. O tema passou de fato a ser mais debatido, reduzindo a tolerância a essas condutas. Quando a gente fala aqui a tolerância a essas condutas, não só a tolerância de nós vermos muitas vezes uma mulher sendo ali posta em violência de algum tipo, mas a própria tolerância da sociedade para com os atos machistas. Eu cito aqui algumas questões sociais que hoje são tidas como normais, mas que isso afasta a mulher da conquista dos seus direitos. Como, por exemplo, comum acontecer quando está na roda de conversa de amigos e de amigas, muitos homens, não todos certamente, ainda soltam, fazem, proferem piadas que diminuem o sexo feminino. E não raramente nós vemos mulheres nessa mesma roda compactuando, rindo quando isso acontece. Então, isso é uma forma da percepção social, de nós nos insurgirmos contra isso. Não devemos mais tolerar nada que afaste a mulher da conquista plena dos seus direitos. Na prática, porque na lei nós já temos esses direitos assegurados. Então, a Constituição, que é a nossa lei maior, em 1988, nos trouxe a igualdade, dizendo que homens e mulheres são iguais perante a lei, está lá no artigo 5º, mas ainda assim, o nosso sistema jurídico, a nossa legislação, o nosso legislador permaneceu com atos de afastar a mulher da gestão da família, o pátrio poder, que em 2002, com a vinda do Código Civil, é que a mulher pôde, assim como o homem, administrar, tomar o comando da família e acabando com o pátrio poder. Então, dentro disso, de lá para cá, em 2006 veio a Lei Maria da Penha e muitas outras legislações sucederam essa lei na tentativa de coibir, de erradicar de forma permanente esses atos que se perpetuam contra a mulher. Então, é da nossa obrigação que essas condutas aí na sociedade, elas não mais sejam perpetuadas ou não mais sejam, pelo menos, toleradas por homens, mas principalmente por mulheres, porque somos nós que somos afetadas. Nós precisamos, sim, dos homens do nosso lado, que eles não se façam de mocos ou surdos quando nós falamos de violência contra a mulher, que tenhamos os ouvidos abertos desses homens, porque nós precisamos que eles mudem comportamentos, para que nós possamos viver em segurança, para que nós mulheres possamos viver numa sociedade mais justa, mais coesa, mais igualitária, para que nós possamos sair para o mercado de trabalho com a mesma equidade de oportunidade, com a mesma oportunidade que esses homens têm, e não que nós sejamos as últimas a ser contratadas e que nós sejamos as primeiras a ser demitidas, como aconteceu muito na pandemia, quando a mulher se afastou do seu trabalho para poder cuidar da família, dos filhos, que não tinha escola, precisava depois, quando veio a escola de forma virtual, administrar toda essa logística dos filhos estudarem em casa de forma virtual, e coube à mulher a cuidadora dessa família, a cuidadora das pessoas que iam ficando acamadas. Esse papel que é atribuído à mulher, ele não pode mais ser perpetuado para a mulher. Está tudo bem para a mulher que escolha ficar na sua casa, que escolha cuidar dos seus filhos tão somente ou da sua família. O que não está tudo bem é ela ser levada a essa opção, não, a essa obrigação. Ela tem escolhas, a mulher precisa
O direito lhe assegura, só que na prática, muitas vezes, essas escolhas não lhe são dadas. E é por isso que a nossa luta, que é nosso combate à violência doméstica, ainda continua, porque esses atos de perpetuação desse afastamento da mulher, dessa igualdade, dessa equidade, nós temos no direito, na legislação, como eu citei, mas na prática ainda vimos isso um pouco distante. Políticas públicas são obrigatórias, porque está lá previsto na Lei Maria da Penha. Existe uma determinação para que as políticas sejam colocadas em prática. Redes de apoio, ampliação das delegacias especializadas, muitas delas ainda fecham à noite. E muitas cidades não têm delegacias especializadas. Está previsto na lei. Cabe a nós cobrarmos. Casas de abrigo, programas de conscientização. Muitas mulheres sabem que têm direitos, não sabem quais. Quando acontece um ato de violência contra essa mulher, ela muitas vezes fica perdida, não sabe para onde socorrer. Então, ela precisa de ter canais de informação, de divulgação, programas de conscientização, palestras, escolas públicas, em parceria com escolas particulares, em parceria com as delegacias, para que essa mulher saiba exatamente, conheça exatamente tudo o que ela tem ao seu dispor para poder tomar as decisões que afastem e cortem esse ciclo de violência. Mas então, o que ainda precisa ser feito? Como eu citava, apesar dos avanços, e eu falo avanço com muita cautela, quando a gente fala que avançou, tendemos a não querer lutar mais por aquilo, e isso ainda é uma falácia, ainda precisamos sim lutar para que possamos trazer essa integralidade de direitos. Existem desafios da plena efetividade da Lei Maria da Penha. Citei alguns deles em aulas anteriores, os convido a assistir, inclusive, mas nós não podemos deixar de falar que a ampliação na estrutura desses atendimentos em muitas cidades ainda é precária, ainda tem um atendimento totalmente fora daquilo que determina a legislação. Ainda não há delegacias especializadas, não há abrigos para levar essas vítimas. Em outras delegacias da mulher, como citei, não funcionam 24 horas e muitas delas não funcionam ao fim de semana. E eu quero deixar para vocês aqui registrado que na nossa experiência profissional e no grupo que nós temos de voluntárias que atende, dá suporte, acolhe mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a nossa experiência é de que no fim de semana temos um número muito maior de ocorrências de violência contra a mulher. Normalmente é no fim de semana que esse agressor excede mais do que o normal na bebida, e aqui eu também quero deixar claro, não é a pessoa que faz uso da bebida ou do outro produto psicotrópico ou produto químico que é o agressor. Na verdade, essa dependência química ou alcoólica, ela só vai potencializar aquilo que o agressor já é. Porque é muito comum também nós vermos algumas mulheres chegarem e dizerem: não, mas ele só me bateu porque estava embriagado. Não, ele não só bateu porque estava embriagado. Ele já é um agressor em potencial, entretanto, com o álcool, ele potencializa essa agressão que existe dentro dele. Então, veja, se é no fim de semana que normalmente se tende a beber mais, que essas pessoas tendem a beber mais, é no fim de semana que essas delegacias precisam ficar abertas. E elas, como eu citei, muitas delas, é justamente no fim de semana que elas fecham, abrem em horário comercial. Nós precisamos de mais rapidez nas medidas protetivas para garantir que as determinações judiciais sejam cumpridas de fato com rapidez e com eficiência. Claro que, e eu também já citei anteriormente alguma das minhas falas em outras aulas, que eu já tive experiências de medidas protetivas concedidas em 6 horas, em 12 horas. Mas isso não é a realidade do dia a dia. Sim, nós precisamos ainda de mais celeridade nessa questão da concessão das medidas protetivas, ou seja, do lapso temporal do pedido dessa medida e da concessão dessa medida. Esse agressor, para que essa medida faça vigor, deve ser notificado e muitas vezes
não existe contingente nas delegacias suficiente para notificar de forma rápida esse algoz. Educação e prevenção. Educação é a base de tudo. Sou defensora da educação sobre este tema de igualdade de gêneros na escola, assim como outras discriminações e outros preconceitos. É quando a gente está em terra idade que nós precisamos ter acesso a essas informações. Campanhas permanentes sobre a violência de gênero nas escolas, nas comunidades. Defendo sim a educação nas escolas públicas sobre esse tema, assim como nas particulares. Com muita frequência, inclusive, sou convidada para fazer palestras nas escolas sobre esse tema. E nós percebemos que, ao final da palestra, invariavelmente, tem alunos que vêm conversar conosco e nos relatam que percebi agora, professora, que de fato, na minha casa, às vezes o pai, às vezes o irmão, enfim, ele pratica atos de violência contra a minha mãe, contra a minha irmã. Então vejam como é importante essa conscientização. Também a capacitação é tão importante quanto a capacitação dos agentes públicos, dos policiais, dos assistentes sociais, dos juízes, dos advogados em especial que atuam com vítimas de violência doméstica. Sim, treinamento contínuo sobre esse tema, principalmente quando a mulher chama, por exemplo, Cupom, que é da Polícia Militar, nós ainda percebemos que não existe um treinamento daqueles profissionais para dar um atendimento humanizado como determina a Lei Maria da Penha. Combate à impunidade ainda é necessária, sim, a redução da morosidade desses processos judiciais para evitar que esses agressores fiquem sem punição ou que demorem para ser punidos. Quanto mais rápida a resposta do Estado vem com essa punição, mais rápido nós tiramos a mulher daquela situação, daquele ciclo de violência, permitindo que a partir de então ela possa retomar a sua vida. Feita essa reflexão, precisamos nós falar ainda sobre assédio sexual, um crime que a maioria não quer falar. É um crime abominável. O assédio sexual está previsto lá no artigo 216-A do Código Penal, prevê uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. A mesma tipificação legal continua sendo, mesmo com a tipificação legal, porque anteriormente nós não tínhamos, ele continua sendo minimizado, como se fosse invisível e visibilizado na sociedade, especialmente quando ocorre em ambientes de trabalho, instituições de ensino, escolas, faculdades ou mesmo em espaços públicos. Se envolve que se o assediador é uma pessoa que está superiormente hierárquico em relação a essa mulher, temos ainda uma dificuldade muito maior. Por que que o assédio sexual ainda é invisível? A naturalização da cultura do assédio, aqueles comentários inapropriados, aqueles toques indesejados, o constrangimento, ainda são tratados como brincadeira. E muitas vezes, pasmem só, os homens dizem que são elogios. Quando viram para a mulher e falam impropérios, por exemplo, de que a sua saia curta, você fica muito mais bonita de saia curta do que de saia comprida. Eu gosto quando você vem com as pernas todas de fora. Ou passa próximo quando vão tomar um café, toca o corpo da mulher, cada vez um pouco mais, um dia na perna, depois no braço, depois na perna e no braço. E quando a mulher reage negativamente e não aceita esse tipo de conduta, muitos homens ainda dizem que isso é um elogio. Isso é porque você é uma mulher bonita. Eu não faria isso se você fosse uma mulher feia. Então vejam o constrangimento de uma mulher quando é submetida a essa prática, o medo dessa vítima em denunciar. E por isso muitas mulheres temem sim represálias, temem a perda do emprego, temem o descrédito ou relatar essa violência, e não é raro acontecer, e na minha experiência profissional vejo muito isso acontecer, ser demitida essa mulher que sofreu contra ela esse assédio e o homem, esse assediador, continua nessa empresa. Temos empresas já que contratam
as nossas palestras para conscientizarmos desses atos de abuso, mesmo porque as empresas começaram a se preocupar com isso, porque elas respondem na esfera trabalhista, que se pode entrar com uma ação trabalhista pleiteando danos morais, e quem responde na esfera trabalhista pelos danos morais é a empresa. Então, nesse sentido, elas começam a se preocupar com isso e muitas delas já se preocupam bastante para coibir esse ato, instalando inclusive canais de denúncia na própria empresa. E muitos deles são terceirizados, haja vista que se ficarem confinados ao núcleo da empresa, muitas vezes, se o assediador é o diretor-geral, a pessoa que está ali recebendo a denúncia, como o setor do RH, está subordinada a esse diretor. Como que ela vai tratar uma denúncia de um empregado de assédio se vem no superior dela? Então, muitas empresas, já percebendo isso, acabam contratando essa terceirização para administrar, para dirimir essas questões de assédio fora do espaço da empresa. Outra questão que é importante é a impunidade dos agressores. A dificuldade de provar o assédio, a falta de investigação de forma rigorosa levam muitas vezes esses casos à ineficácia. Não raramente, essa mulher, quando denuncia, lhe é colocado para ela, melhor dizendo, lhe é perguntado se não foi você, mulher, que você provocou esse assediador. Não foi você que usou uma roupa inadequada, não foi você que teve uma fala inadequada. Isso é muito comum. Isso é uma forma de colocar a vítima no lugar de culpa. E aí, a falta dessa conscientização, onde muitas pessoas desconhecem que, de fato, o único culpado é o assediador, não conhece os seus limites entre o comportamento aceitável e uma conduta criminosa, essa falta de conscientização leva que esse crime se perpetue por muitos anos nessa empresa. Muitas vezes, como eu comentei lá atrás, é essa vítima que acaba sendo demitida. E esse assediador permanece na empresa e, naturalmente, ele vai fazer isso com outra mulher e mais outra mulher. E aí, até que uma hora, essa empresa percebe que realmente, como costumam dizer, não dá mais para administrar e é quando essa empresa acaba tomando uma atitude efetiva. E outras vezes também o faz quando ela responde na Justiça do Trabalho por uma indenização por essas práticas. Claro que, eu estou falando genericamente, tem empresas, como eu também citei, que têm canais e que têm uma atuação muito forte para coibir esses abusos, inclusive não só a instalação, mas colocam nas placas que a mulher pode ligar no Disque Denúncia, pode também chamar o Ministério Público do Trabalho, onde pode também fazer uma denúncia, pode e deve. Então, o primeiro passo, assédio sexual dentro da empresa, se a empresa dispõe o canal, é fazer ali a denúncia no canal de denúncias. Não teve uma solução adequada ou não teve mesmo solução, pode partir para o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que irá conduzir essa situação. E se ainda não conseguiu, pode fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, inclusive eletronicamente, como já falamos nas aulas anteriores. Então, esse crime, aliás, todos os crimes sexuais, eles causam uma repulsa em todos nós, mas muito mais em nós mulheres. E nós precisamos de uma reflexão, sim, da sociedade nessas atitudes extremamente sexistas, que precisamos entender a necessidade, entender os diversos tipos penais que podem compor e ser aplicados a esses crimes sexuais. Como eu disse, tem muitos homens que não entendem isso como uma brincadeira. Não podemos ficar inertes e as vítimas continuando sendo as mulheres. Muito embora, aqui um parênteses, o homem possa ser também vítima desse tipo de crime. Teve até um filme bem famoso que passou, onde uma chefe assediava o seu subordinado, mas é a minoria. A grande maioria, os números mostram isso, que sofre o assédio é a mulher. A grande maioria que registra esse assédio é a mulher. Não quer dizer e não significa que o homem não possa também ser vítima desse crime.
Então, sendo a mulher a maioria, não podemos esquecer que o Brasil ocupa também um lugar triste, segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual contra crianças e adolescentes, atrás apenas da Tailândia. Então, esses são fatores que nós devemos refletir, todos nós, para que esses números mudem, para que nos tirem desse lugar. E segundo a OMS, 30% das primeiras experiências sexuais das mulheres foram forçadas. 52% das mulheres são alvo de assédio sexual. Eu vou repetir: 52% de mulheres são alvo de assédio sexual. É muito grande esse número, para que nós fiquemos, para que nós continuemos calados e caladas. Sabemos ainda que há subnotificação, pois as mulheres, na sua grande maioria, não denunciam por vergonha, por medo de denunciar o assédio sexual, como acontece muitas vezes, citado agora há pouco, medo de perder o emprego, e aí o que é que eu vou fazer sem emprego? Muitas medo que o marido acabe sabendo, que acabe terminando um casamento por causa disso. Tudo isso por uma cultura de culpabilização da vítima. Não raramente a sociedade questiona contra a mulher, insinuando que ela seria a culpada desse assédio, como eu falei lá atrás. Ou pelo comportamento, ou pela sua roupa, ou porque ela estava no local que não deveria estar. Enfim, esse julgamento para a mulher, que é a vítima, faz com que muitas vítimas se sintam culpadas e evitem denunciar. Quando nós deixamos essas vítimas sentindo culpadas, deixamos esse algoz sair como se ele fosse o impune da situação, nós estamos contribuindo para que ele continue praticando esses atos tão abomináveis. Então a denúncia, ela serve não só para apoiar a mulher, mas principalmente para cessar esses atos. O medo da retaliação no ambiente de trabalho, principalmente, quando a mulher teme perder o emprego, e depois o que é que eu vou fazer? Sem trabalho, como que eu vou sobreviver? Isso é algo que a gente não pode mais permitir. Muitas vezes ela não só sofre represálias, o agressor é demitida, mas muitas vezes sofre perseguição. Em outros contextos pode haver medo da retaliação física e moral, inclusive. E aqui eu vou abrir para comentar um caso que teve de um relacionamento que houve na empresa de uma subordinada com o chefe. Era de fato um relacionamento, ela permitiu que esse relacionamento acontecesse. Entretanto, chegou uma hora que ela soube que ele era casado e terminou essa relação. Esse superior hierárquico, havia um grupo de trabalho, começou a expor essa mulher, ameaçava no particular de expor as fotos íntimas deles, para que ela fosse exposta para toda a empresa. De alguma forma, através desse grupo, todos os componentes, todos os funcionários daquela empresa acabaram sabendo dessa situação. E essa mulher não se viu noutra situação que não a de pedir demissão. Ela pediu demissão, perdendo direitos trabalhistas, como muitos sabem, mas ela perdeu o pior. Ela perdeu a vontade de viver. Ela tentou suicídio. Hoje ela vive à base de remédios controlados, terapias, psicoterapias, acompanhamento psiquiátrico, porque qualquer movimento diferente dispara o gatilho de que ela foi a culpada, porque ele falava isso naquele grupo. Dispara o gatilho de que ela foi exposta para aquele monte de pessoas daquele trabalho. Então vejam como isso é tão terrível. Na última vez que ela foi no escritório, ela estava com cortes na mão, nas mãos, nos punhos, no peito. Isso são as crises quando dispara os gatilhos e essa mulher acaba atentando contra a própria vida, contra ela, uma forma de tentar diminuir a dor. E ela assim verbalizou: é menos dolorida a dor que eu tenho física do que a dor sentimental, do que a dor psicológica. Então vejam como isso afeta.
profundamente a mulher que passa por essa situação. Outra dificuldade muito grande, provas. Claro que quando faz uma denúncia para uma investigação, necessário provas. Muitas vezes ela se sente em situações onde ocorre tudo aquilo em salas privadas, sem testemunhas, de forma direta, mas com a pessoa, normalmente em salas, ele com esse algoz. Isso faz com que a vítima tenha receio de não ter provas da sua palavra, que ela não seja acreditada e que dessa forma não seja levada a sério. Aqui fica um alerta até para os advogados que atuam na área, mas para as mulheres também, que a prova hoje é mais fácil de se obter do que outrora. Há formas da gente gravar. Normalmente esses assediadores têm o mesmo modus operandi quase sempre, ou na sala do café, ou quando chama a mulher para uma reunião, enfim, ou reunião privada, liga o celular e grave. Ah, serve como prova. Serve como prova. Grave. Peça para um colega, quando é chamada para esse local onde geralmente acontece, para que sirva de testemunha. De alguma forma, a mulher tem que se prevenir para poder angariar provas e seguir com essa denúncia contra o agressor. A desconfiança da justiça. Muitas mulheres acreditam que denunciar não vai dar em nada. Não vai haver nenhuma consequência para aquele agressor, já que os relatos da impunidade, a falta de suporte adequado às vítimas é falado persistentemente em vários locais. Então, essa mulher se sente com vergonha, acabando carregando esse trauma psicológico, e o assédio, sim, pode gerar sentimentos de humilhação. Ela se sente humilhada, ela se sente impotente, ela carrega um trauma muito grande, levando essa vítima a se calar para evitar reviver toda essa situação da denúncia. Porque ela chega na sede de delegacia, relata o caso, vai para na delegacia, outras vezes, e não raras vezes, tem que ratificar. Falou aqui, vai falar ratificando depois, e novamente lá em sede judicial vai de novo relatar aqueles fatos, sendo que esses fatos são dolorosos demais para a mulher, são vergonhosos. A mulher tem vergonha de expor esses atos que sofreu, embora seja vítima. E o que é feito então para mudar essa realidade, que é tão triste, que assola tantas mulheres ainda, infelizmente? Campanhas de conscientização, encorajando as denúncias para combater a culpabilização dessa vítima. Não há outra forma, não temos como combater algo se não conhecermos. Então, essas campanhas de conscientização, essas empresas que chamam profissionais para falar sobre o assunto dentro do espaço corporativo, é de suma importância. Colocar canais de denúncia dentro das empresas para coibir, mas esses canais de denúncia que sejam seguros e que sejam sigilosos, que esses ouvintes realmente usem do sigilo e não de uma arma contra aquela mulher. Aplicativos de proteção também são muito importantes para que essa mulher possa se socorrer desses aplicativos. Treinamentos persistentes nas instituições, nas empresas, treinamentos efetivos, como lidar com esses casos, as pessoas que estão envolvidas, palestras para falar sobre esses casos, punições mais rigorosas para esses agressores, garantindo que a denúncia não seja feita em vão e que essa vítima não acabe ela virando a culpabilizada. E o que precisa ser feito então? O que precisamos fazer? Educação, conscientização, isso é fundamental, mas precisa a sociedade reconhecer que o assédio existe, que é danoso e que não pode ser banalizado. Isso é fundamental. Ambientes seguros para denúncias, com canais eficazes para proteger as vítimas, sigilo, como eu falei agora há pouco, punição efetiva, treinamentos, treinamentos e treinamentos. A maioria dos casos que envolvem assédio, eles são praticados reiteradamente. Eu vou dar aqui agora, chegamos na parte dos cases reais, eu vou falar então de alguns casos reais de violência sexual contra a mulher e de violência também de uso de redes sociais contra a mulher e da violência doméstica familiar.
Tem meninas, quando saem da fase da adolescência e começam a se relacionar, que deixam se gravar, que deixam se filmar. Teve 2 meninas que deixaram se filmar, e se fotografar, e quando chegaram na fase adulta, achando que isso já estava esquecido, normalmente as primeiras experiências sexuais não são faladas para os pais, e quando acontece de começarem a sofrer a exposição ou a ameaça desse agressor que detém essas fotografias, que detém essas imagens íntimas, elas ficam apavoradas. Por quê? Porque o pai e a mãe normalmente não sabem o que aconteceu. Então, sim, é importante que, quando acontece essas incidências, essas afrontas, essas exposições, essas tentativas de exposição de imagens íntimas, essas ameaças, que essa menina, que essa mulher tenha uma rede de apoio para saber como lidar com isso. Que tenha o apoio da família, da mãe, dos pais, dos irmãos, enfim, mas ela precisa efetivamente de apoio para sair desse ciclo. Não raramente, essas meninas, essas mulheres tentam suicídio, como eu contei para vocês, o caso da menina que tentou suicídio. O caso essa mulher, que já é uma mulher, que tentou suicídio, que até hoje ela usa da violência contra o próprio corpo para se punir por acreditar, segundo assim ela verbaliza, que a dor física é menor que a dor moral. Então vejam como esses casos são tão complexos e tão tristes de nós lidarmos, ao ponto de que a sociedade diga ainda que nós não precisamos ou não podemos falar de assédio sexual. É comum isso querer ser abafado pela empresa, não só pela responsabilidade, mas isso expõe a empresa, fato, expõe a empresa. Mas quando isso acontece em outros ambientes, que não seja só na empresa, no âmbito escolar, por exemplo, da mesma forma isso quer ser levado para baixo do tapete. Ninguém quer falar sobre isso. Aqui no Brasil, recentemente, todos nós assistimos pessoas que ocupam cargos de alta competência, assim esperávamos, cargos e pastas que são dadas a pessoas que deveriam ter uma conduta acima de qualquer suspeita, os vimos envolvidos, todos nós na mídia, em questões de crimes sexuais, questões de assédio sexual e muitos outros, efetivamente, crimes sexuais, tanto em São Paulo como setores em Brasília, entre outros. Então vejam que falar sobre assédio sexual, falar de crimes sexuais, é expor um problema que existe na sociedade e pedir que essas mulheres tenham realmente condições de viver de forma segura. Tem mulheres que não se sentem seguras para sair à noite. Aliás, acho que quase todas, a depender do lugar para onde vão à noite, há o receio da mulher, porque ela não é respeitada como ser humano. Ela é vista como um pedaço de carne, perdoem a fala tão vulgar, mas é assim que muitos falam, disposta ali para ser usada por aquele homem. E tudo isso começa pelo desrespeito ao sexo feminino. Como não há o respeito ao sexo feminino, como não há respeito à mulher, assim como se respeita o homem, como há a supervalorização do homem, não há a conscientização de que essa mulher possa ter vontades. Quando ela é submetida a atos sexuais, assédios, entre outros, é uma forma de fazer o homem prevalecer as suas vontades, independente da vontade da mulher. É como dizer para aquela mulher que ela não tem direito de escolha. E sim, ela tem, está segurado na lei. A mulher tem o seu direito de escolher por quem quer ser tocada e quando quer ser tocada. Então, nós precisamos nos lembrar desses instrumentos legais que nós temos para coibir todas essas violências contra a mulher. A violência sexual está englobada na violência doméstica e familiar, muitas vezes praticados no âmbito da família, outras vezes fora. Mas existem mecanismos para coibir tudo isso. E nós precisamos nos socorrer desses mecanismos para que nós não sigamos falando. E amanhã
ou daqui a alguns anos, ainda precisemos falar desse assunto. E aqui eu quero só lembrar o que falei numa aula anterior, que segundo a Organização das Nações Unidas, nós vamos demorar 300 anos para nós vermos a equidade de gênero se nada fizermos de forma efetiva. Ou seja, daqui a 300 anos, a projeção para que haja uma equidade, uma igualdade entre homens e mulheres. Então, vejam como isso afeta grandemente toda uma sociedade. Nós estamos falando de muitos e muitas décadas que virão. Claro que nós não podemos esquecer que mulheres que nos antecederam, aquela que deu o nome à Lei Maria da Penha, por exemplo, mas muito antes delas, muitas outras nos antecederam, lutaram para que, de fato, efetivamente, nós pudéssemos ter os mesmos direitos que os homens. Mas nós só vamos conseguir se todos nós abraçarmos essa causa como sendo uma causa importante, tomar pequenas atitudes no dia a dia que levem com que essas frases machistas, essas frases sexistas, que elas parem, que elas cessem, tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente do trabalho, quanto quando está no silêncio, quanto no barzinho com os amigos, enfim. Tanto a violência sexual quanto qualquer outro tipo de violência são inaceitáveis para a mulher. Em suma, a mulher tem que se sentir ou deveria se sentir segura na sua casa e onde ela sofre violência doméstica. Deveria se sentir segura no seu local de trabalho, ela sofre assédio sexual. Deveria se sentir segura no seu espaço de aprendizado, na escola, na faculdade, mas é lá que ela sofre o assédio sexual, a importunação sexual e muitas vezes o estupro. Então veja que a mulher não está segura nem no espaço de trabalho, nem na sua casa, nem em qualquer outro espaço. E é contra isso que todos nós precisamos usar a legislação, as leis que punem efetivamente todos esses agressores, sejam eles violência doméstica familiar, com prática de crimes sexuais, com importunação sexual e tantos outros como nós elencamos aqui ao longo da nossa aula. Então, o que nós temos para pontuar, e eu peço uma reflexão para todos vocês, é que se nós hoje temos uma legislação ou legislações que amparam esses crimes, nós, operadores do direito, temos a obrigação de nos socorrer desse leque, desse aparato jurídico, para que nós possamos efetivamente trazer segurança às nossas clientes quando nos procuram, segurança para que elas tenham tranquilidade nos seus espaços, sejam eles quais foram, na escola, no trabalho, na sua casa, não importa. Importante que nós temos mecanismos legais, a Lei Maria da Penha, a Lei crimes sexuais, a importunação sexual, a Lei de Feminicídio e tantas outras que amparam os direitos da mulher. De nada servem todas essas leis se não lhe dermos a aplicabilidade que ela precisa ter. Como eu sempre digo, entre a lei e a realidade, hoje ainda encontramos um abismo. Então, nós precisamos trabalhar dentro da lei para que esse abismo diminua e, quiçá, ele termine. E, quiçá, um dia não precisamos fazer o uso da Lei Maria da Penha, que é um sonho meu. Porque se nós não fizermos uso dessa lei, significa que não mais temos a mulher como vulnerável da relação, como ela hoje ainda é. Vulnerável na relação ao ponto de precisar de uma lei para protegê-la. Vejam como isso é tão significativo. Se nós não tivermos a desigualdade, a prática de violência contra essa mulher, se tivermos o respeito aos direitos dessa mulher, nós não precisamos da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. É isso que todos, cada um de nós, eu e você, precisamos lutar para que nós, amanhã, possamos realmente trazer essa tranquilidade para a mulher e que ela possa viver num ambiente seguro, numa sociedade justa, numa sociedade igualitária, igualdade de direitos, paridade de armas, sair do mesmo ponto de partida. Ninguém quer nada mais
mesmo ponto de partida. Se a mulher vai para uma entrevista de emprego, se a mulher vai para qualquer lugar, para qualquer espaço, que ela tenha a mesma igualdade. E eu falo para vocês, somos mais mulheres já no Brasil do que homens. E ainda assim, as mulheres em cargos de ascensão são as que menos aparecem, na política, nomeadamente. É feita uma lei para que haja uma cota para colocar mulheres, mas as mulheres, muitas das vezes, não chegam lá porque são boicotadas ou porque também não são votadas. Não raramente, advogadas mulheres aqui no estado de São Paulo, já somos mais do que os homens também, e também não raramente a mulher advogada também é discriminada e vítima, sim, desses crimes que nós falamos. Não raramente essa mulher é colocada à prova, é diminuída, porque ela é uma mulher advogada. Então, isso também vem não apenas dos colegas de trabalho, mas como do judiciário. Então, nós precisamos olhar com muita seriedade para esse tema. Como eu citei lá atrás, e aqui eu reafirmo, a violência e a discriminação, o afastamento da mulher em relação aos seus direitos, isso prejudica não apenas essa mulher, mas todo o seu núcleo familiar, em especial os filhos, a criança. Então, precisamos olhar para essas crianças que sofrem de forma indireta essa violência, principalmente as crianças na tenra-idade. Muitas delas até se colocam para tentar defender essa mãe quando ela é violentada por seus familiares e acaba sendo machucada também. Então, nós temos que olhar para o futuro desse Brasil, que são essas crianças, que permanentemente são também colocadas ali como vítimas nesse contexto familiar da violência contra a mulher. Essas mulheres precisam de uma efetiva segurança, mas nós também precisamos dar à sociedade seres humanos íntegros, para que esses filhos não venham amanhã perpetuar, quando formarem a sua família, quando tiverem as suas relações familiares, os seus laços amorosos, não venham a repetir esses padrões, de forma que nós possamos, sim, amanhã, um dia, quem sabe, se não amanhã, um futuro muito próximo, podermos estar livres desse ranço que carregamos desde os primórdios. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e agora nós vamos para o nosso quiz. A Lei Maria da Penha é um instrumento importante para o combate da violência doméstica e familiar, por quê? Letra A. Cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Letra B. Tem a finalidade de punir e erradicar a violência contra a mulher. Letra C. Todas as alternativas estão corretas. A alternativa correta é a letra C. Como nós falamos exaustivamente durante o decurso da minha aula, a Lei Maria da Penha, ela trouxe mecanismos para erradicar a violência contra a mulher, para conscientizá-la, para defendê-la, para protegê-la com medidas protetivas, mas também penas severas para esses algozes que praticam esses atos de violência doméstica contra ela. O assédio sexual pode ocorrer onde? Apenas no ambiente de trabalho? Letra A. Somente no ambiente doméstico? Letra B. Escolas e universidades, entre outros? Letra C. No ambiente de trabalho, ele pode ocorrer não apenas no ambiente de trabalho, mas assim como nas escolas, como nas faculdades, pode ocorrer o assédio, como eu falei no decorrer da nossa aula. Assédio sexual é crime tipificado no Lei Maria da Penha, letra A, Código Penal, letra B, Lei de Crimes Sexuais Específica, letra C. A letra correta é o Código Penal, como eu discorri durante a aula, está previsto lá no artigo 216-A do Código Penal, com penas previstas de severidade para quem tem essa prática. Lembrando ou relembrando que nós falamos durante a aula, é importante termos em mente que a violência doméstica e familiar ocorre em 5 tipos
de modalidades. A violência física, ela pode ir desde puxão de cabelo, empurrão, tapa, chute, pontapé e outros mais contatos físicos, como usar objetos de arma de fogo, objetos de arma branca, entre outros. A violência psicológica, ela pode advir de uma forma silenciosa, mas muito danosa, como eu também já citei em outras oportunidades aqui na aula. A violência psicológica ocorre com humilhação, cercear essa mulher, tirar os direitos dessa mulher, o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, dizer para essa mulher que ela é dependente do marido, do companheiro, que sem ele ela não vai sobreviver. Esse homem costuma dizer para essa mulher que se ela o largar, não vai encontrar outro, que ninguém mais vai querê-la, porque ela é gorda, porque ela é feia. Usar batidas na parede ou fechar gavetas e portas com muita força para intimidar essa mulher, tudo isso é caracterizado como violência psicológica. Outra que é muito comum também é dizer para essa mulher que nada daquilo que ela viu é real. A mulher presenciou alguma cena, enfim, aí vai falar ou pedir uma explicação para o seu companheiro, ele fala: "Não, mas isso não aconteceu, você está ficando louca". E ele afirma essa questão de estar ficando louca ao ponto da mulher começar a duvidar da sua sanidade mental. Isso tudo é violência psicológica. Outra forma da violência psicológica acontecer é o stalking, quando esse homem, e isso mais comum durante a relação também é comum, para saber onde ela está, ele vai atrás dela, ele checa as suas redes sociais, ele pede para ela fazer videochamadas para ter certeza de que está naquele lugar, mas mais comum acontecer quando o término da relação, em especial se é a mulher que põe um ponto final a essa relação, porque ele entende que ela não precisa, ela não pode pôr o ponto final, ele apenas pode, aí ele começa uma perseguição contra essa mulher, de forma a stalkear essa mulher, tanto de forma digital, nas redes sociais, mensagens, etc., como também, muitas vezes, de forma física, mais comum ultimamente nas redes sociais. A outra forma é a violência moral, quando esse homem expõe essa mulher de uma forma que a difama, que lhe imputa um crime de calúnia, de difamação e de injúria. Todos crimes contra a honra da mulher. Tudo isso são crimes que trazem um dano muito grande para essa mulher, passíveis de ser punidos pela Lei Maria da Penha. E o último crime que nós não podemos deixar de lembrar, que é o crime sexual. Ocorre quando esse companheiro, quando esse homem não impede essa mulher de usar um preservativo, colocando ela em risco de pegar alguma doença sexualmente transmissível, impede essa mulher de fazer uso de anticoncepcional, força essa mulher a assistir cenas de sexo, a participar de sexo em grupo, ou mesmo obriga essa mulher a praticar um aborto. Todas essas formas são formas de atentar contra a vontade da mulher. Então, isso são crimes sexuais e não podemos esquecer que o sexo deve ser consentido, seja ele numa relação conjugal ou seja ele numa relação apenas de conhecimento. Se a mulher não consente esse ato sexual, isso é considerado estupro. Não é porque é praticado pelo namorado, não é porque é praticado pelo marido, que esse homem é permitido poder usar do corpo da mulher sempre que ele quer. Então, nós precisamos nos conscientizar a mulher de que o fato dela estar casada, dela estar numa relação com um homem, não dá direito a esse homem, ela não é propriedade desse homem para que ele possa dispor do seu corpo, praticando ali atos de sexo ou qualquer outro tipo que nós falamos, de uma forma indesejada. Agradeço a todos que assistiram às nossas aulas e nos vemos numa outra próxima oportunidade. Quer
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.